gente! Hoje é dia 8 de dezembro e eu estou aqui para gravar um vlog organizando minha estante pra vocês. Gente, vai ser um surto isso daqui, entendeu? Vai ser uma confusão, um caos, porque tem mais de 70 livros pra eu colocar na minha estante. Tem os livros novos que eu comprei da Black Friday, tem os livros que eu comprei em novembro que ainda não estão na estante também. Então eu vou ter que tirar tudo, vou ter que reorganizar tudo de novo pra caber certinho. Tem muita série que eu comprei continuação, então assim, ó, até essa bagunça aqui já tá bagunçado, então vou bagunçar mais ainda, vou tirar tudo e vou reorganizar e eu vou gravar esse processo pra vocês. Não sei se eu vou conseguir organizar tudo hoje, porque também tem a estante do quarto, que eu quero passar um paninho, dar uma limpezinha e depois colocar os livros no lugar. Mas eu quis aqui vir, pelo menos, introduzir esse vlog, mostrar pra vocês também a situação que estão as coisas aqui, porque eu acabei de gravar o vídeo da Black Friday e meu quarto tá um pouco caótico, só um pouquinho. Vou mostrar pra vocês agora. Ó, essa aqui é a situação do meu quarto. Eu já tirei, tá? Uma parte das caixas que estavam aqui estão lá na sala já, mas isso aqui tava tão alto que eu não conseguia andar. Então eu não conseguia passar da poltrona pra cá. Pedi pro Jeff tirar um pouco das coisas pra eu poder passar. E tá umas caixas agora lá na sala. Eu vou pegar isso aqui e vou levar pra lá também. E esses aqui, ó, são os livros novos. Tem também esses livros aqui do carrinho. E tem livro pra chegar. Então tudo isso tem que caber nessa estante maravilhosa aqui que vocês estão vendo. E vocês vão acompanhar aí enquanto eu faço esse milagre. Até o momento, além de tirar aquelas caixas que estavam aqui no chão, a única outra coisa que eu fiz foi organizar os livros do unboxing que eu fiz hoje. Então eu coloquei eles aqui no carrinho, né? Os que couberam, porque o carrinho já tava preenchido até aqui em corrente de ferro, né? Então praticamente duas prateleiras cheias. E eu consegui preencher esse cantinho aqui que tava faltando e essa prateleira aqui embaixo inteira. Mas ainda ficaram faltando vários livros que eu acabei colocando nessa prateleira aqui. Então a partir desse box de Os Rockbys, indo aqui por esse canto e essa pontinha aqui também são livros do unboxing. Eu vou deixar eles assim por enquanto e amanhã eu vou organizar certinho porque eu quero gravar o book haul antes de colocar eles na estante e eu acho que amanhã vai dar certo pra gravar. Mas outra coisa que eu fiz também foi colocar as anotações aqui na primeira página, que eu sempre coloco, que eu boto a data, o preço e o lugar onde eu comprei. Eu sempre faço isso com todos os livros e demorou bastante tempo porque foram mais de 30 livros, então eu passei acho que quase 2 horas fazendo isso. Mas agora todos eles já estão anotados certinho e na hora de gravar o book haul vai ficar bem mais fácil pra mim, porque eu sempre passo essas informações no vídeo. E aí se eu não tiver anotado, fica um caos.
exausta, mal comecei e já quero morrer. Mas eu tirei já essa fileira inteira, a fileira do meio praticamente inteira. Tá faltando só uns detalhezinhos aqui embaixo. E essa daqui ainda falta ela inteira. E eu tô colocando bem aqui, ó, que é uma areazinha, tipo, que tem mais estantes, que eu não uso por enquanto, porque eu não tenho livro suficiente pra isso tudo, nem mangá. Mas eu tô colocando aqui porque eu já tô colocando organizado, sabe? Na ordem que eu quero colocá-la na estante, tô acrescentando os livros novos. Porque como eu tô transferindo de uma estante pra outra, eu tenho essa facilidade, né, pra encaixar os livros e tal. Então tem essa estante inteira que já tá aqui praticamente lotada, tá com os meus livros de fantasia, sei lá, tem umas distopias aqui no meio também. Tá meio misturado, mas é a parte, assim, principal de fantasia. Aí desse outro lado aqui, só tem essa fileira por enquanto, que é uma parte que fica na estante ali do meio. Normalmente ela é meio mesclado, assim, não tem um gênero muito específico. São os livros que eu não sei muito bem como classificar. E tem aqui desse lado, que tem também alguns livrinhos da estante do meio. Esses aqui ficavam lá no final, porque não encaixou na outra estante. Esses aqui são os livros mais de romance, coisas assim. Passando pra romance de época aqui embaixo, depois seguindo por um negócio meio aleatório, que eu não sei muito bem o que que é. E depois aqui embaixo eu tenho, acho que thrillers, não sei se estão thrillers direito, mas enfim, esses gêneros mais de suspense e tal. Passando então pra ficção científica. E aqui embaixo, na última prateleira, também é meio que ficção científica. E é isso, já organizei quase tudo. Os livros que vão ficar na outra estante também já passei pra lá. Tenho que organizar também essa partezinha aqui, ó, que é esse corredorzinho bem fininho que ficam as HQs e os livros mais infantis também. E eu vou fazer isso depois que eu voltar da academia, porque eu vou pra academia agora. Aproveitar que eu já suei inteira aqui, ó, estou pingando de suor e já fiz o meu aquecimento. Agora eu vou malhar. Quando eu voltar da academia, eu termino o resto e vou começar a limpar as prateleiras, limpar livro por livro pra colocar na estante. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo hoje, provavelmente não, mas qualquer coisa amanhã eu termino, porque esse processo que eu fiz de ir colocando os livros nessa estante aqui já organizado vai adiantar muito o meu serviço, porque sempre a parte mais demorada quando eu vou organizar minha estante é isso de ficar procurando em várias pilhas diferentes e montando ali a forma como eu vou organizar. No outro apartamento, como eu tinha pouco espaço e não podia fazer essa transferência de uma estante pra outra, botava tudo em pilhas no chão, então era um caos. E dessa vez eu acho que vai ser diferente. Isso me deixa até mais empolgada pra limpar os meus livros e organizar mais vezes, mas ao mesmo tempo também dá muito trabalho e eu nem sempre eu posso tirar tipo um dia inteiro ou 2 dias inteiros pra fazer isso. É isso então, agora eu vou malhar. Beijos e daqui a pouco eu volto.
Ai, gente, tô aqui só agitada. Parece que eu tomei banho, mas foi banho de suor mesmo. Ó, tá toda limpinha a estante. Voltei da academia, né? Nem falei com vocês, mas enfim, voltei da academia. Tirei o resto dos livros que estavam aqui, coloquei tudo na estante ali do outro lado. E já limpei aqui tudo certinho, mostrei pra vocês uma parte do processo. Agora eu vou ir limpando os livros e colocando na estante, porque assim, vai ser meio complexo, porque as prateleiras do outro lado são maiores do que essa daqui. Então não vai dar conta exatamente do jeito que eu fiz ali, mas eu vou adaptando e uma hora vai dar certo. Então vou mostrar pra vocês também essa parte. Vou limpando livro por livro, tem que pegar outra flanelinha e vai demorar bastante, então não sei se vou conseguir fazer tudo hoje, mas de qualquer forma eu acho que de amanhã não passa. E se vocês tiverem curiosidade, eu usei álcool 70 e usei também essa flanelinha aqui, que eu acho ela bem maciazinha assim. Eu borrifei o álcool, né, na parte do vidro e passei a flanela em cima, e na parte da madeira eu passei o álcool na flanela e passei aqui. Não sei se essa é a forma certa de limpar, mas eu gosto de limpar assim porque fica bem limpinho, fica cheiroso, desinfetado, tira os vírus. Então pra mim é assim que funciona. A minha linda coleçãozinha do Tolkien, que agora também tá aqui porque eu decidi trazer logo tudo de uma vez e não deixar os livros tão espalhados quanto estavam. E também acabei preenchendo mais essa prateleira que tava 30% ocupada com alguns livros de fanfic que eu ainda não tinha arranjado espaço na estante, e eu acho que combinou bastante, já que tudo aqui se trata de romance. Pra fechar, então, eu coloquei as minhas HQs nas duas últimas prateleiras da estante, porque são materiais um pouco mais pesados, né? Então eu decidi que ficaria melhor aqui. E eu tentei ao máximo encaixar certinho, assim, tipo um Tetris, pra ganhar bastante espaço. Então eu coloquei as menores aqui, as maiores deitadas. E aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa, coloquei as menores assim e as maiores deitadas. E é isso então, gente. Esse foi o meu vídeo organizando as minhas estantes de livros após um super unboxing de milhões que eu gravei aqui pro canal. Deu muito trabalho, foi muito difícil, muito complexo, demorou muitos dias, como vocês
acompanharam aí. Eu fiquei mortinha da Silva, mas valeu muito, muito a pena, porque nada melhor pra deixar a gente animado, feliz e em paz do que uma estante de livros super limpinha e organizada. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha saga, a minha jornada. Eu adoro gravar esse tipo de vídeo aqui pro canal, apesar de a edição dar bastante trabalho. E se vocês quiserem mais conteúdos como esse aqui, não deixem então de dar um like aqui pra mim, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. E é claro, deixar um comentário aqui embaixo pra eu saber que vocês realmente gostaram. Então comentem aí qualquer coisa sobre este vídeo. Me digam se vocês gostaram da minha organização ou não, se vocês fariam de outra forma, se vocês deixariam a estante da sala vazia como tava e colocariam os livros aqui na estante do meu quarto. Também não esqueçam, tá, de me seguir pelas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Caso vocês queiram comprar qualquer livro mostrado durante esse vídeo, que foi basicamente toda a minha coleção, ou qualquer outro produto ou item vendido pela Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, por favor, comprem com o meu link, que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Os meus links de afiliado desses sites estão sempre aqui embaixo na descrição e comprando através deles, vocês ajudam a patrocinar e apoiar o canal para que eu continue a produzir conteúdo aqui pra vocês. Então eu fico muito grata a todo mundo que se lembra de mim e compra com o meu link, porque realmente faz toda a diferença. Vou deixar aqui na tela pra vocês também, tá, o link do meu perfil de lives pra vocês me seguirem por lá e serem notificados de quando eu abrir uma live de leitura, poderem aparecer pra ler, sprintar, focar e produzir bastante junto comigo. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Beijão e até o próximo!